Graça e paz, igreja. Jesus seja contigo. Deus também abençoe você que nos acompanha através do online. Deus te fortaleça mais e mais em nome do Senhor Jesus. Estamos alegres por estarmos na casa do Senhor. Como é bom poder falar com Deus. Como é bom poder cantar louvores ao nosso Senhor. Então sejam todos bem-vindos para que juntos possamos, no mesmo espírito, adorar o nosso Senhor. Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Irmãos, olha como Deus faz as coisas. O assunto que Deus vai falar conosco nesse momento é sobre oração. Qual a diferença da reza para a oração? Me diga aí. A reza é uma repetição. Pronto, já definiu aí o que é a reza. A reza, ela nada mais é do que uma repetição. Se utiliza as mesmas palavras, da mesma forma, na mesma entonação. E sem querer discriminar, menosprezar outras religiões, a gente não está aqui para isso, porque é o Espírito Santo quem convence. Pelas Escrituras, e até não precisa nem ser crente, cristão, salvo em Jesus, para entender que se você utilizasse sempre as mesmas palavras para falar com outra pessoa, será que seria algo agradável? Seria enfadonho, né? Todos os dias você na sua casa falando as mesmas coisas, com poucas palavras ainda. Imagine, com poucas palavras, falar sempre as mesmas coisas durante uma vida inteira. Olha que coisa. Se nós estamos falando de um Deus que é vivo, imagine a gente ficar repetindo as mesmas coisas para um Deus que é eterno. Eu estou falando isso só para a gente pensar um pouco. Na verdade, você que me acompanha também, você sabe, você tem acompanhado, a gente não ataca nenhuma denominação, nenhuma religião, a gente expõe a verdade bíblica. E você é livre para discordar, não tem nenhum problema, desde que venha respeitar, como nós fazemos, respeitando as pessoas e as crenças. Mas não precisa ir muito longe para saber que uma repetição para com alguém, isso torna algo muito enfadonho. Imagine se tratando de um Deus vivo. Eu vou usar as mesmas palavras numa reza para falar as mesmas coisas para um Deus que é vivo e eterno. Isso aqui é para chamar a nossa atenção, porque enquanto vocês definiram a reza como uma repetição, então o que é a oração? Eu vi uma palavrinha interessante. Conversar com Deus. A oração nada mais é do que conversar com Deus. E aqui também eu tenho, agora, como cristão e como pastor, eu tenho que chamar atenção para os cristãos que usam as mesmas palavras na oração para falar com Deus. Isso também é enfadonho. Falar com Deus na mesma tonalidade é enfadonho. É uma conversa. A oração é uma conversa. Então, se Deus é vivo, e Ele é, a Bíblia revela, e você teve essa experiência com o Senhor, você sabe que para falar com Deus através da oração, você tem que conversar com Ele. Você não precisa de muita técnica, muito glamour, como algumas pessoas até fazem, dizem assim, mas eu não sei orar, eu queria orar como fulano. Olha, abre a boca e conversa com Deus. É só conversar com Deus. Estamos no tema de 2024, Minha Vida, a Igreja e a Obra do Espírito Santo. E Deus vai falar conosco a respeito dessa ferramenta muito importante que é a oração. Mas primeiro, 1 Tessalonicenses 5,17, o que é que diz aí na sua Bíblia? Opa, olha que versículo curtinho. Diz orai. Então, em outras palavras, está dizendo para você, conversar com Deus. Converse com Deus sem cessar. Converse sempre com Deus. É bom conversar com Deus. Meus irmãos, esse assunto ele é muito controverso. Ele é muito polêmico. Mas, pastor, oração pode ser polêmico, controverso? É, por incrível que pareça. E chega a beirar o perigo para o afastamento daquele que se propõe a caminhar com Deus.
Agora, pastor, fiquei confuso. Fiquei confusa. Muitas pessoas estão deixando de seguir a Jesus por conta da oração. Se eu parasse aqui, a confusão iria aumentar ainda mais. Mas muitos estão deixando de seguir a Jesus, de ter intimidade com o Espírito Santo por conta da oração não respondida. Pastor, eu aprendi a minha vida inteira. Eu ouvi sempre falar que Deus ouve as nossas orações. Pastor, eu aprendi a minha vida inteira que Deus, Ele não somente ouve, mas Deus responde às orações. E pastor, eu estou muito, mas muito decepcionada com Deus, porque eu não tenho mais certeza se Ele ouve as minhas orações, porque Ele não responde. Pastor, olha, já passei por essa situação, muito difícil, clamei ao Senhor, saiu sangue do meu joelho, porque dobrei o joelho no chão, e Deus não respondeu as minhas orações. Pastor, eu clamei por milagre, Deus não respondeu. Pastor, eu clamei por cura, Deus não respondeu. Pastor, eu orei pedindo libertação, Deus não respondeu. Pastor, eu orei pedindo para que Deus convertesse, Deus não converte. Por porta de trabalho que não se abre, Deus não responde. Então, pastor, não dá certo. Por que é que eu vou ficar falando com Deus? A Bíblia diz, e eu ouvi muito o próprio Jesus Cristo dizer: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Mas pastor, eu não consigo entender, não acontece isso comigo. Então eu cansei, e não adianta pedir para descansar, porque a caminhada termina aqui. Muitos são os testemunhos de pessoas que estão deixando de andar com Cristo, porque estão orando e acham que Deus não está respondendo. Só que aí a gente se esquece de algo que a gente tem falado muito a esse respeito, que Deus pelo menos Ele diz sim, Deus pelo menos diz não, e Deus pelo menos diz espere. E também tem um outro momento que simplesmente nem as orações serão escutadas por Deus. O próprio Davi disse: se eu contemplar o pecado ou a vaidade, Deus não me ouvirá. Antes de culpar Deus, antes de falar que Deus é o culpado ou responsável, a gente precisa entender que a oração ela está atrelada a algumas características. Vá comigo em Romanos capítulo 12. Irmãos, olha só, antes de falar com Deus, antes de conversar com Deus, antes de pedir alguma coisa a Deus, não se esqueça, Deus fala conosco, Deus conversa conosco, Deus nos mostra, através da palavra dEle, como devemos proceder em algumas situações. Olha que interessante, Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. E isso aqui é ordem de Deus, não é opção. Como é que começa aí o versículo na sua Bíblia? Alegrem-se na esperança. É ordem, é mandamento. Deus está dizendo: alegrem-se na esperança. Você tem esperança? Qual é a sua maior esperança? Me diga aí. Qual a sua maior esperança? Firmeza, firmeza. Pronto, eu vou dar aqui como ponto de partida. A minha maior esperança, diante de tudo que eu tenho visto, e por conta daquilo que Deus tem feito na minha vida, é estar logo na presença dEle, onde a Bíblia fala que não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento. E eu fico imaginando isso, e isso me motiva todos os dias a estar neste mundo tão difícil de conviver, porque este mundo jaz no maligno, mas eu continuo seguindo em frente porque eu tenho essa esperança. Me diga aí a sua esperança. Glória a Deus, a volta do Senhor Jesus. Estamos nesse mundo, sofremos, em meio às viroses, doenças e perdas, mas Jesus está voltando. A qualquer momento, Jesus voltará e levará a sua igreja. Só que a Bíblia está dizendo o seguinte, o Espírito Santo está falando conosco. A gente tem que se alegrar na esperança. Quando a gente olha para as coisas do mundo, a gente não se alegra. A gente se entristece. Noticiário, a gente se entristece.
qualquer testemunho do mundo a gente se entristece. Mas a Bíblia está dizendo, alegrem-se na esperança. E continua dizendo, sejam o que, irmãos? Pacientes. Olha só, não é qualquer paciência ou de qualquer forma. A Bíblia está dizendo, sejam pacientes na tribulação. Aí pense agora, estamos nesse momento aqui na casa do Senhor adorando a Deus, mas pense durante a semana, uma tribulação que você passou. Só reflita numa tribulação, no seu lar, na escola, faculdade, trabalho, familiar, em meio à vizinhança. Pense em uma tribulação que você disse assim, meu Deus, que situação atribulada. Aí Jesus está dizendo, e o Espírito Santo nos convencendo, que devemos nos alegrar. Olha como o mundo, ele vai aliás, a palavra do Senhor, ele vai na contramão do mundo. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. E o Espírito Santo diz assim para nós, perseverem na oração. Não deixem de conversar com Deus. Não parem de conversar com Deus. Conversem com Deus. Você já encontrou alguém chorando? Alguém que precisou de apoio e você disse, olha, converse com fulano. Vai lá conversar com fulano. Mas tem momentos que estaremos sós. E precisamos conversar com Deus. E quando a gente desenvolve o hábito de conversar com Deus, isso começa a mudar o nosso relacionamento para com o Espírito Santo, porque a Bíblia está dizendo que sermos perseverantes na oração. Agora, olha o fator inverso, olha como Deus trabalha de maneira cíclica. Perseverando na oração, conversando com Deus, eu conseguirei ser paciente na tribulação, e isso vai abrir os meus olhos, para que em meio a tudo isso eu consiga me alegrar na esperança. Percebeu como conversando com Deus, as palavras do Senhor começam a fazer sentido? Quando a gente lê a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então a gente também não pode ler de qualquer forma, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Agora eu apresentei aqui de forma técnica, o Espírito Santo começou a encher o seu coração de esperança. Agora imagine você escutando a voz de Deus, dizendo assim, e você colocando o seu nome. Marcelo, olha, eu sei que você está passando, Marcelo. Se alegre na esperança. Lembra aquela esperança que você tem de me encontrar, de saber como eu sou, de entender algumas coisas que nesse mundo você não vai entender? Se alegre, Marcelo, é essa esperança que eu te forneço. E olha, Marcelo, seja paciente na tribulação. Vai doer, Marcelo. Lágrimas serão derramadas, mas isso vai passar. É só um momento. Seja paciente, Marcelo, na tribulação. E continue conversando comigo. Não abra mão disso. Seja perseverante na oração. Aí começa a abrir um leque, a conversa começa a se estender de uma forma tão grandiosa, que aí eu falando com Deus durante a semana, eu disse assim, Senhor, eu estava falando com uma pessoa que estava sentindo, a Dudinha, falei com a Dudinha, eu disse assim, perguntei ela como era que estava nas aulas de teclado, e ela disse, olha, estou gostando, está legal, mas às vezes eu sinto uma dor aqui no pulso, porque ela está desenvolvendo o hábito. E aí eu disse para ela o seguinte, realmente tem essas coisas, quando envolve a perseverança, no aprendizado, no instrumento musical, principalmente o piano, o teclado. Aí eu disse para ela que eu me lembrei que os meus dedos, as pontas dos dedos da mão esquerda, elas sangravam, porque quando eu decidi aprender violão sozinho, eu não conhecia Jesus, eu coloquei na minha cabeça, porque um ídolo meu, do mundo, ele aprendeu sozinho. Se ele aprendeu sozinho, eu posso também aprender sozinho. Olha o pensamento. E não atribui glória nenhuma a Deus. Então eu vou aprender sozinho. Minha mãe me deu um violão, ninguém me falou que existia violão com corda de nylon, eu aprendi a tocar violão em corda de aço, e a primeira corda do violão, a chamada Mi, a primeira Mi do violão, ela é fina, ela é muito fina. E a ponta do meu dedo, a carne macia, de repente começou a cortar. E aquilo me causava transtorno e tristeza. Mas eu disse no meu coração, eu vou aprender, se meu ídolo aprendeu, eu vou aprender também. E eu comecei a perseverar. E aí eu descobri na prática os famosos calos na ponta do dedo, e aprendi que pela perseverança eu conseguiria tocar o violão. E foi o que aconteceu sem conhecer a Jesus.
Aí Deus me fez lembrar, enquanto eu falava com a Dudinha e passei essa ilustração para ela, e durante a semana Deus me fez lembrar, se você, Marcelo, conseguiu perseverar em coisas que causavam dor, em meio a algumas tribulações sem me conhecer, imagine agora falando comigo, se alegrando na esperança, independente da tribulação, mas perseverando na oração, a gente consegue caminhar, ouvindo a voz de Deus com clareza e se aproximando mais do Espírito Santo. Porque talvez aquilo que você esteja enfrentando seja onde você precisa perseverar. A gente persevera tanto, por exemplo, tem pessoas que acordam cedo para ir trabalhar, acorda muito cedo. E aí tem que perseverar para que o organismo ele se habitue com aquela rotina para que ela possa desempenhar aquela função. Tem pessoas que só conseguem preparar a rotina da casa em determinado horário. E ai daquele que vai bagunçar o trabalho doméstico, cozinhar em determinado horário para tudo estar prontinho, limpar tudo. Tem uma rotina, você não desenvolveu esse hábito da noite para o dia, você perseverou. Meu filho recentemente se alegrou porque já estava conseguindo desenvolver alguns desafios, vencer alguns desafios. No começo ele reclamava, por que eu não consigo, pai? É uma coisa tão simples. Eu falei, persevere. Hoje ele fica feliz. Ele nem fala mais. Aí, essa semana eu falei, você está vendo, pai? Você notou alguma coisa diferente? Ele, o quê? Como você está desempenhando determinada tarefa e você não está reclamando? Aí ele abriu um olho assim. Por que isso, filho, aconteceu? Sei lá. Eu falei, não, porque você perseverou. Você está desenvolvendo o hábito. E isso vai se tornar algo natural na sua vida. Agora, irmãos, olha que coisa tremenda o Espírito Santo fala conosco. Talvez você que está me ouvindo não tenha o hábito de falar com Deus, conversar em oração. Mas quando você aprende a desenvolver, a se alegrar na esperança, a ser paciente na tribulação e perseverar na oração, você vai estar falando com Deus de uma forma tão clara, na igreja, no seu lar, onde quer que você esteja, que isso vai se tornar um hábito prazeroso na sua vida. Que você vai começar a ouvir a voz de Deus de uma forma tão clara, que aquilo que parece técnico demais nas Escrituras, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele vai esclarecer para você. Vá para o versículo 26 do capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, versículo 26. Olhe como Deus fala conosco. Da mesma forma, o Espírito faz o quê, irmãos? Olha que coisa maravilhosa, olha como é bom aprender do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. A minha versão traz assim, ó. Não sabemos como devemos pedir, orar, falar com Deus. Mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito, agora que interessante, porque o mesmo Espírito, ele está dizendo, o mesmo Espírito, que Espírito é esse? Mas ele faz o quê? E a gente ouviu a voz de Deus aqui nesse versículo. Não, mas ele faz alguma coisa antes. Nos assiste, nos ajuda. Onde? Nas nossas fraquezas. Aí a gente tem dificuldade de vislumbrar a esperança, porque a gente está preso aqui nesse mundo. A gente tem que correr atrás, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, tem que pagar a conta, e tudo isso sufoca a esperança, isso mata a esperança. E isso é uma fraqueza, é uma realidade do crente também. Principalmente do crente, né, que tenta manter o foco, mas aí vem um dardo inflamado do miserável do diabo, e a gente perde o foco. Aí a Bíblia diz, se alegre na esperança, sejam pacientes. Eu não sou paciente, mas eu aprendi com o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é paciência. O Espírito Santo me diz que é paciência, mas eu não sei desenvolver isso. Isso só revela para Deus o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos pequenos. Olha aí a importância de estar lado a lado com o Espírito Santo, caminhando com Ele. Aí o Espírito diz assim, ó, a palavra do Senhor diz, o Espírito Santo vai te ajudar na sua fraqueza. E temos muitas, precisamos reconhecê-las. Esse mesmo Espírito
E aí você vai colocando o seu nome aí, porque é Deus falando com você. É Deus ministrando ao seu coração. Esse mesmo espírito Marcelo, esse mesmo espírito Job, esse mesmo espírito Cris, esse mesmo espírito, ele intercede por nós. E não é de qualquer forma. Muita gente diz, pastor, ore por isso, pastor, coloque esse pedido no grupo, minha irmã, ore por aquilo. A gente acaba intercedendo, orando, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo também faz isso, só que ele é diferenciado. Quando alguém pede você para orar, o que é que você faz? Você ora. Quando alguém me pede para orar, o que é que eu faço? Eu oro. Só que a Bíblia fala que esse maravilhoso Deus, o Deus Espírito, ele intercede por nós. Ele conversa com Deus por nós. Ele fala com Deus por nós. De que forma, irmãos? Olha que coisa tremenda. Só que aí também eu preciso entender o que são gemidos inexprimíveis. Impossível de ser explicado. Que mais? O que é gemido inexprimível? Antes de sentirmos, ele já sentiu por nós. Mais um testemunho da minha infância. Sempre fui frouxo desde a minha infância. Desde a infância. Todos já sabem aqui do meu respeito que eu tenho com as baratas. Mas tem outras coisas que também eu tenho um certo respeito. E eu me lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar, que uma vez, futucando algumas coisas, caçando nos lixos de oficina, caçando aquelas chamadas rolimãs, os rolamentos, para montar o meu carrinho de rolimã. Eu vi um vidro, não era um vidro, era aquela parte frontal da TV, aquelas TVs de tubo, que tinha aquela parte frontal, e na parte de trás tinha tipo uma lâmpada atrás. Aquilo me chamou a atenção porque eu sempre fui frouxo, mas muito curioso. Eu fui tirar aquela lâmpada para vender, para fazer alguma coisa, era bem pivetinho. E quando eu fui desenroscar aquela lâmpada, quebrou na minha mão a lâmpada. Aí eu cortei aqui um vaso que corre no dedinho. Eu fiquei tão assustado, o corte foi tão pequeno, mas a forma como o sangue ficava saindo, não sei se você já cortou um vaso, e o sangue ficava espirrando, não escorria não, ele ficava espirrando. Eu me desesperei tanto, mas tanto. Eu cheguei em casa me tremendo, eu dizia para minha mãe, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu gemia, minha mãe olhava para mim, aí, tá vendo, foi mexer, ele já me dava uns tapas, aí fazia o curativo, me dava uns tapas. Não vai morrer não, menino, eu vou morrer, tomando uns tapas. E eu olhava para aquilo ali, e eu gemia, e era uma dor que eu não conseguia explicar, de um corte tão pequeno. Mas o meu psicológico frouxo, e aí eu começava a chorar, e tremer, e me gemer. Aquele corte me causou uma dor que me fazia gemer. Eu sei que talvez você já passou por um momento de dor, não essa dorzinha michuruca que eu passei, mas talvez você passou por uma dor que te fez até soluçar, gemer. Eu estou contando isso porque o Espírito Santo ele vai clareando o nosso entendimento e mostrando que as Escrituras não é um bicho de 7 cabeças, é a palavra de Deus, é Deus conversando com a gente. E quando a Bíblia fala que esse mesmo Espírito que me ajuda nas minhas fraquezas, é o mesmo que conversa com Deus, mas não de qualquer forma, com gemidos inexprimíveis. Aí eu disse, Senhor, eu preciso entender o que é que os pensadores antigos, eles trazem com essa afirmação. Aí eu encontrei isso aqui, das muitas que eu pesquisei. A expressão gemidos inexprimíveis refere-se a gemidos que não podem ser pronunciados por meio de palavras. Olha que coisa. Esse rapaz aqui, esse pensador, ele diz assim, esse teólogo, significa que ele, o Espírito Santo, ele intercede de uma maneira que vai além da capacidade das palavras de explicar ou expressar. Esses gemidos representam uma comunicação profunda e íntima com Deus que ultrapassa o entendimento da comunicação humana. Irmãos, isso é surreal.
Certa vez eu saí daqui da igreja, cheguei em casa, notei o olhar de Dani diferente. Fui enganado pela minha presunção, em partes. Mas eu notei o olhar dela diferente. Aí eu disse assim, filha, você está diferente. Ela, Dingo, não estou não. Eu falei, tá. Aí Marcelinho disse assim, por que pai você está achando isso? Eu falei, porque não conheço sua mãe. Eu vou fazer 20 anos casado com sua mãe. 20 anos de casados. Vamos fazer. Então um olhar já comunica. Não, Dingo, não estou não. Eu insisti no que ela estava, ela dizendo que não estava. Eu estava tão envolvido com algumas coisas, porque isso aconteceu num domingo, e depois a minha ficha caiu, que meu aniversário foi na segunda-feira. E aí ela estava tramando alguma coisa para o meu aniversário, com o Marcelinho. E claro que ela não ia dizer a surpresa, não ia falar qual era a surpresa. Mas eu, obscuro pelos trabalhos rotineiros, eu disse, você está diferente, B, fale aí. Olha, eu fiquei fazendo isso o dia inteiro, o Marcelinho foi dormir, eu disse, pronto, o Marcelinho foi dormir, me conte aí, Vabê. Você está diferente. Ela, menino, não estou não. Você está, sua forma de olhar, sua forma de... Está diferente. O que isso representa? Que pelo fato da gente se conhecer intimamente, a gente já consegue se comunicar de forma não verbal. Aí eu fico pensando, meu Deus, o Espírito Santo, aí Cristo falou a respeito de sentir, gemidos que não podem ser sentidos. O Espírito Santo, ele sente a gente, porque ele conhece com profundidade o nosso eu. O mesmo Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas. O Espírito diz, olha Marcelo, você nem sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele caminha contigo e ele comunica com Deus de uma forma que você não vai conseguir compreender. Porque é uma forma tão íntima e profunda que talvez você quer falar alguma coisa para com Deus e você não sabe nem como falar. Aí o Espírito Santo vai por sentir o seu coração, saber quem você é, como você precisa, e ele fala com Deus. Irmãos, isso cria laço de intimidade com o Espírito Santo, porque a gente diz para ele o seguinte, olha Senhor, tem dias que eu não consigo nem orar. Tem dias que eu não consigo falar contigo. Senhor, essa dor está tamanha que eu não consigo me expressar. Aí Deus diz assim, não se preocupe, que bom que você falou isso comigo. Você desabafou comigo. O Espírito Santo, sem uma palavra, já comunicou ao meu coração o que o seu coração está sentindo. Porque Ele não faz de qualquer forma. Ele faz com gemidos que não podem ser compreendidos pela linguagem humana, que não podem ser expressados. Então eu tenho que entender que esse contexto que fala da oração e faz esse link com o Espírito Santo, se ele começa dessa forma, o versículo 26, as primeiras palavrinhas do versículo 26, na minha versão é assim, ó. Da mesma forma, como é que tem na sua Bíblia? Da mesma forma? Maravilha, da mesma maneira. Então, pera lá, eu tenho que entender que ainda assim isso está me puxando para algo mais atrás. Se o Espírito Santo da mesma forma o quê? O que é que o Espírito Santo quer comunicar comigo para que eu tenha esperança, para que eu persevere na oração? Aí eu tenho que olhar que da mesma forma é essa. Versículo 18 vai dizer o que é que significa, a partir do 18, o que é que significa dessa mesma forma. Olha só. Porque para mim tem o quê? Por certo. Você crê nisso? Mas você nem leu o resto, já está dando amém? Olha aí. Porque para mim tem o por certo que os sofrimentos de quando? É de agora. Do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha como isso aqui já começa a alfinetar a esperança que nós devemos ter. É o Espírito Santo sempre nos lembrando e falando com Deus através da oração, ele nos lembra da esperança que temos. A ardente expectativa da criação, versículo 19, está aguardando o que, irmãos? A revelação dos filhos de Deus.
A Bíblia diz no versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória de quem, irmãos? Olha que coisa gloriosa nós temos em Deus. Porque sabemos, 22, que toda a criação a um só tempo, ela geme. Agora aqui a gente sabe. Por quê? Porque o gemido da criação é gemido de dor, é gemido por conta de que o pecado afetou a criação, e você entende muito bem esse gemido porque você também foi afetado, assim como eu, pelo pecado. Então a criação está gemendo, está suportando a angústia até agora. E não somente ela, 23, mas também nós. Imagine, nós estamos gemendo, nós estamos angustiados, nós estamos perplexos com tudo que está acontecendo, e parando aqui não tem esperança. A gente precisa orar, precisa falar com Deus, precisa perseverar na oração. Aí a Bíblia diz, nós também estamos gemendo, no versículo 23, e olha que temos as primícias de quem? Do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque, versículo 24, na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência, o aguardamos. Versículo 25. Aí a gente entra no versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Vale muito a pena o sacrifício vivo, porque nós somos sacrifícios vivos. Nós somos sacrifícios santos. Nós somos sacrifícios agradáveis a Deus. Vale a pena perseverar na oração, porque o Espírito Santo está do nosso lado, está caminhando conosco. E mesmo quando a gente reclama, mesmo quando a gente não sabe orar como convém, o Espírito Santo diz: calma, sem palavra alguma eu estou filtrando tudo que você está pensando e que você quer levar ao Pai, porque eu vou interceder de uma forma tão sobrenatural, que você vai começar a ver o impossível acontecer. É assim que o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas. Olha que coisa profunda a gente aprende do Espírito Santo, diante de um leque de possibilidades que essa pessoa maravilhosa tem para nos oferecer. Pai Santo e querido, obrigado, Jesus. Obrigado porque essa caminhada é tão maravilhosa, Senhor, e tão prazerosa, que o Senhor revela para nós coisas inimagináveis. A gente não faz ideia do que acontece nesse plano sobrenatural, porque os nossos olhos são frágeis, são fracos, são pequenos, e apenas contemplam aquilo que está diante deles. Mas com os olhos espirituais da fé, o Senhor nos faz, Senhor, andar sobre lugares altos, voar como águias, viver o impossível, Pai. Não apenas de ouvir porque outros falaram, mas porque nos aproximamos de Ti, ó Espírito Santo de Deus. E cada vez que aprendemos mais do Senhor, os nossos corações duros, eles são transformados nesse processo de santificação em corações de carne. É por isso que começa a fazer sentido que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completar até o dia de Cristo. E nós estamos aqui, Senhor, sujeitos ao trabalhar, ao agir, ao mover do Espírito Santo nas nossas vidas. E só assim vamos compreender como o Senhor nos ama de uma forma assustadoramente maravilhosa. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que nos enche e nos motiva nessa caminhada. Nós Te agradecemos, Senhor. Te pedimos o Teu consolo na vida daqueles que têm enfrentado tribulações, têm enfrentado lutas, e nos momentos de solidão,
tem quebrantado o coração em lágrimas falando contigo, porque só o Senhor conhece. Ajuda essa pessoa, Senhor. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ajuda essa pessoa. Eu não sei quem é, mas eu não tenho dúvidas que onde essa mensagem, essa palavra de Deus chegar, essa pessoa será restaurada em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é Deus, é um Deus vivo, e o Espírito Santo intercede por nós. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti, ó Pai. Amém e amém.